crente que se mistura com a grande massa, ele não se torna relevante, ele se torna irrelevante, porque ele perde o sabor, o mundo te engole. Inverso sob medida no ar. Já viu que hoje o título está aqui na abertura, porque exatamente hoje o programa promete. Pensa numa conversa boa, um diálogo gostoso. Você já sabe que aqui no podcast Inverso, a gente sempre diz que se o mundo está de ponta cabeça, pensar de um jeito invertido pode alinhar as coisas na direção do certo, da Bíblia e do céu. E por isso que aqui a gente conversa, concorda, discorda, ri, chora, contanto que a gente esteja sempre falando sobre as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com convidados sensacionais. E hoje eu já corto a minha introdução, dá um take aberto e olha quem está aqui hoje conosco. E eu já começo aqui com o meu brother Donato, tudo bem? É professor, é mestre, é um monte de coisa, mas que a gente quebra um pouquinho o protocolo. Tudo na paz, Donato? Beleza, pastor Adailson. Meu brother, você é bem-vindo, viu? Muito você é obrigado. super bem-vindo, é um amigão. Fala um pouquinho de você pra gente, cara. Hoje você tá aqui porque você vai representar uma nova geração que, meu amigo, só Deus sabe a barra que você enfrenta no teu dia a dia, não é? Vamos lá. Cara, hoje eu estou no NASP Engenheiro Coelho. Estou servindo ali como... o nome se dá como diretor interno. Tem um nome bonito. Aqui, hoje não? é diretor de desenvolvimento... Bem-estar estudantil. Porque realmente se preocupa com o bem-estar dos jovens, né? Então, estou ali para colaborar com o desenvolvimento não só acadêmico deles, mas em tudo que envolve o desenvolvimento ali dentro, né? Seja esportivo, seja espiritual, seja social. Mais ou menos quantos tem hoje lá estudando? Hoje a gente está próximo de 900 alunos. 900 internos. Internos, isso. Focos internos, mas a instituição tem muito mais. Sim. Né? Então, enquanto aluno interno que mora, reside ali, são 900 alunos. Não, Donato é um amigão, gosta de bicicleta, gosta de esporte. Donato, você já foi na área de gestão escolar, trabalhou com a minha filha ali, e ela tem um carinho enorme por ti, né, cara? Foram bons momentos, você sabe a linguagem da nova geração, você ama a nova geração, mas também tem a firmeza, a linha, aquele cuidado e a prudência. E eu acho que o teu serviço lá é um dos mais desafiadores. A gente pode falar, porque você entra em contato com a geração mais desafiadora para buscar sempre a ausência de limites, né? Por limite, para quem não quer limite, é um desafio, meu amigo. E com um sorriso ainda. E saber colocar o limite de uma forma que ele entenda. Pô, eu errei. Isso aí. Eu errei, então o caminho é esse daqui. Então, Legal. acho que a gente tem que ter essa... Já entendeu porque você está aqui hoje no nosso assunto aqui, né? Sob medida, porque vai ser exatamente a nossa ideia de hoje a gente conversar um pouquinho sobre comportamento, essas coisas que tem que ser pro bem, Ok. né? Dona Monize, gente, dá aquele sorrisão, Monize, essa aí, ela fugiu, não queria vir, mas a gente fez com que viesse, Monize. Eu não tava aqui nessa metrópole. Não, aqui na roça, né? Não, Monize, gente, explicando um pouquinho mais, Monize trabalha com a gente tem um carinho, uma admiração, um respeito. Meu Se você, chefe, tamo gente, junto meu aí, né, chefe. Monize? Ele fala, eu obedeço. Não, hoje aqui, ó, se você vê aqui todos os nossos perfis, rede social, junto com a Isa, que tá aqui nos bastidores, sempre traz a caixinha pra gente, é uma dupla atômica que tem sido uma bênção para as redes sociais e toda aqui a nossa instituição que responde pelo estado de São Paulo, né, Moniz? E haja hater, haja hacker, haja bullying, haja stalker, e vocês são uma bênção. E a Moniz, hoje quantas contas mais ou menos a gente está administrando ali? Envolvendo todas as redes, 25 contas. 25 contas redes sociais. Só para vocês terem uma ideia como é desafiador fazer aí a conversa, não só a postagem, mas a estratégia, né? Obrigada. Tá bom? E aí, gente, tem alguém aqui que... Vamos começar o programa, né? E já vamos direto? Agora a gente começa. Agora fecha ali um take especial, que honra, que legal. Darleide, a gente já esteve algumas vezes juntos ali na Novo Tempo, mas a Darleide vir lá da sede da Novo Tempo para toda essa América do Sul e vir aqui no nosso cantinho participar do Inverso, é aquele momento que a gente fala, uau. Privilégio, Darleide. Obrigada. Privilégio. Eu sempre falo que eu devo ser o homem das palavras, né? Mas às vezes eles exageram. Não, Darleide, gente. Não, se a mulher Não, a Darleide, gente, eu só vou dizer assim que é privilégio. Darleide você já conhece, né? Mas é bom reforçar, não é só apresentadora da Novo Tempo, mas é uma pregadora, é uma mãezona, uma esposona, e escreve, e tem livros, e palestra pelo Brasil. E Darleide, que ministério, né? Fala um pouquinho pra gente, olhando Darleide
Ontem e hoje a vida acontecendo. Você é muito agradecida a Deus? Muito. Já foi meu chefe também. Olha aí, ó. Quem diria, né? Ele era bonzinho? Eu te entendo. Gente, sempre que foi. momento. Sempre foi. Não, você ainda abusa algumas Criativo. loucuras que inventamos, né? Muitas coisas feitas e de sucesso que ele estava junto. Ô, Por gente. exemplo, Sem Tabus. Sem Tabus, Foi um tá programa pronto. fenômeno. Fenômeno. Que eu tenho a honra de dizer, eu já Amava. fui primeiro lugar no Ibope. Ai, Era Sem Tabus. Isso aí. E foi graças à criatividade Que e à legal. inovação do Odailson como nosso diretor. E assim, eu sou alguém, se vocês me perguntarem assim, você sonhou, você planejou, você quis estar aqui? Não. Eu vivo a vida um dia de cada vez. E muito legal. confiante de que o que tiver que ser, vai ser, se eu estiver trabalhando. Eu gosto de fazer. Eu já fui tudo dentro da Novo Tempo, quando a Novo Tempo era muito pequenininha. E tudo eu fazia muito intensamente, com muito amor. Então, ver o que aconteceu, o desdobramento do que aconteceu, foi resultado de uma entrega. Eu não posso usar outras palavras para dizer isso. Então, o que se chama hoje de ministério é só serviço mesmo. É uma dedicação e daqui a pouco, estamos fazendo esse programa, daqui a pouquinho lá vai a Darleide entrar em rede nacional, ao vivo, como todos os dias e é bênção, né, Darleide? Deus te deu um dom. Hoje de manhã, pensando no nosso programa aqui, orando um pouco, eu me lembrei que a gente não sabe quando vai ser exibido esse momento certo do programa, mas é importante dizer que estamos fazendo essa captação hoje. Para você, eu acho que um momento muito, muito impressivo ontem, né? Eu estava lembrando, ontem e hoje faz um ano, exatamente, que eu acho que você viveu, entre tantos outros vales que você já viveu, você é uma sobrevivente triunfante em Cristo, né? Com as lutas e vales que você já passou, né, Darlene? Mas há um ano atrás você viveu algo, fala um pouquinho pra gente lembrar e se sentir viva e bem. Pro povo entender que aniversário estranho é esse. Né? Já no dia 6 de outubro, eu, durante o dia, muitas vezes me peguei pensando o que eu estava fazendo há um ano Há um atrás. ano atrás. Eu estava chegando em Israel, eu estava me acomodando, eu passei a noite em claro, porque por conta do fuso horário eu perdi o sono, estou na janela, olhando o raiar do dia, quando por volta das 7 da manhã toca a sirene, aí já era 7 de outubro, e recebemos na sequência uma ligação do guia que estava com a gente lá em Israel, dizendo que estava declarada uma guerra e das pessoas mortas. E dali nós ficamos mais 5 dias na expectativa de como voltaríamos para o Brasil. Então, o dia 7 de outubro, de fato, foi um marco e será um marco na vida da gente, porque é muito diferente de estar num lugar onde se declara uma guerra. Fato. Então, nós tentamos sair do país antes, não conseguíamos. Nós estávamos em Tel Aviv, por exemplo, no dia 7, no final do dia, quando Tel Aviv foi bombardeada e nós estávamos no aeroporto, eu dentro do carro, mas no estacionamento do aeroporto. E foi uma correria, uma loucura. Então, lembrar daquelas cenas daquele momento. Mas aí a gente fecha com muita gratidão de termos saído, como outros tantos milhares, ainda que com sentimentos assim, meu Deus, a guerra continua. A guerra continua. Um ano depois Então, continua. Um ano depois continua. Então a gente sorri agradecido, ao mesmo tempo que o coração ainda fica compadecido dos que permanecem, das famílias que morreram. Foi uma tragédia, como tantas tragédias ainda assolam as pessoas. Então é uma história na minha vida. A gente E uma acompanhou. coisa muito bonita que é assim, como as pessoas da igreja e os de fora da igreja, como se movimentaram em torno disso, como foram amorosos, gentis, uma corrente de oração impressionante. 2 das pessoas que estavam com a gente na equipe, eles não são cristãos, não são de nenhuma denominação, nada. E eles ficaram muito impressionados. Um deles, um dia alguém escreveu dizendo, estou jejuando por vocês, ou estamos jejuando por vocês. Aí ele falou assim, jejuando? Mas as pessoas param de comer por nossa causa? Ai, eu tô com nó na garganta. Foi marcante. Uma outra moça me escreveu dizendo assim, eu estava brigada com Deus, mas eu fiz as pazes para orar por vocês. Nossa. Vê? Que Então foi uma especial. comoção. E eu digo aqui uma coisa que eu acho que eu nunca disse publicamente. De lá pra cá, eu me sinto mais amada do que eu me sentia antes. Assim, de uma expressão muito forte de alguém, de uma igreja inteira dizendo, eu me importo com vocês. Foi lindo, foi lindo. Foi especial. Esse envolvimento amoroso e gentil. E enquanto fato, é um dos mais marcantes da minha vida. Né? E você tá aqui bem, viva. A gente acompanhou quando entrou no avião, tô voltando para casa, todo mundo orando. Ainda bem que as redes sociais nessa hora traz essa luta para perto de todos e parece que a gente estava acompanhando Darleide ali, você e o Gleick, todo mundo junto. Estávamos na equipe em 5. Não, éramos em 4. Em 4. E quando eu digo assim, de me sentir amada, é só que
a gente lembre de que muitas vezes há fatos que nos unem. E que no dia a dia você acaba não expressando afeto, não expressando carinho, porque a vida corre, né? Mas há momentos em que você é chamado a pensar em amor. E o tempo de orar, o tempo de jejuar, o tempo... Eu entrava numa live, fiquei 36 horas acordada, desde o momento que sabíamos que estávamos... Quer dizer, anteriormente eu já estava acordada porque não dormia aquela noite. 36 horas acordada. Isso nunca aconteceu na minha vida. Nem quando eu fui mãe. Diz que as mães não dormem. Eu dormia, né? Mas foi muito intenso, extremamente intenso. Mas a resposta de amor, de ter gente que... o pastor Odailson, A gente viveu sei lá, junto. 5 da manhã, 4 da manhã, 3, ele mandava mensagem, tô orando por vocês. Mas eu pensei, meu Deus, o Odailson está acordado essa hora. Ele acorda cedo, tudo bem. Mas a primeira lembrança Era você. e assim... Isso é muito forte, nunca vou esquecer. Que bom, gente. É para lembrar, celebrar a vida. Claro que interceder por tantos que ainda choram os mortos e outros que estão aumentando. O mundo está num momento dramático. E é legal a gente pensar nisso, né? O assunto de hoje vai ser realmente esse testemunho, esse momento público de você se comportar perante um mundo doido, né, Nali? E ter você aqui um ano depois, a gente celebra. Celebra. Vamos lá, vamos conversar. Que bom, não esqueça que aqui o Inverso, gente, é um ponto de encontro. Então, você curte, você compartilha, você comenta, você concorda, discorda. A gente tem papo aberto, aqui é coração tranquilo. A gente não veio aqui para polemizar, para lacrar. A gente veio aqui para conversar. E olha que bacana, cada um com sua história, com a sua área de ação, seu histórico familiar, pessoal e profissional, para você curtir com a gente. Então ajuda aí o nosso Inverso a chegar um pouquinho mais longe no coração das pessoas que tem um carinho muito grande por essa visão de que o mundo de ponta cabeça, a gente tem que nadar contra a correnteza, a gente tem que ir contra a maré, para ir na direção certa. E por isso o assunto de hoje talvez seja um dos mais contra a maré que a gente já teve aqui até hoje. Então vem para cá, caixinha misteriosa, nossa amiga Isa, super produtora. Isso aqui, gente, o povo não acredita, mas eu vou falar toda vez. Eu não sei o que está aqui, porque elas me surpreendem também. Isso aqui é na mente da produção, vou dar bem os nomes, tá? É a Lara e a Isa. Se sair estranho, a culpa é delas. Mas se sair legal, também é delas. Porque, veja, elas vão atrás de alguma coisa que tem a ver com o tema. Então, realmente, aqui vamos olhar juntos e disso a gente vai desbravar o assunto de hoje no Inverso. Você não Vamos sabe lá? o que é, pastor? Não sei. Elas Verdade. não contam mesmo, de verdade. Ontem eu tentei persuadi-la, ela não quis me contar, né, Isabelle? Não conta, vamos ver. Aí, olha aqui. Olha só. Hoje ali foi bom demais. Temos aqui o que, né, gente? Costura, coisas de costura. Linhas, linha. botões. Quem gosta de costurar aqui? Eu acho que, Já eu acho que o Donato tem um dom de costura único, não é? Nem Vamos fazer o botão. teste. Nem botão. Tem agulha, produção, tem agulha. Eu acho bonitinho que a minha mãe me ensinou a pregar botão, Sabe? fazer barra de calça à mão. Sério? Aham. Gente, olha, eu acho que de tudo isso aqui já deu o nocaute no assunto de hoje. Sim. Porque eu queria exatamente conversar com vocês sobre esse tema que é o sob medida. Ser cristão, ser crente, que chatice ter que medir comportamento, ter que medir postura. A gente vai falar hoje sobre isso. E não vamos dar volta, tá? Hoje exatamente é sobre a conduta cristã, que traz tanta reação, traz tanta bênção, mas tão mal entendida, tanta discussão, tanto bate-boca. E a gente veio aqui para conversar sobre isso. O que vocês, olhando esses objetos, vem na mente? Aqui não tem sequência, falem. Eu vou tomar a palavra para começar, só porque está ligado, o que eu quero dizer, Que legal, né? ao que ocorreu lá em Israel. Foram dias intensos, como eu disse, 5 dias, que pareceu muito mais tempo. E, obviamente, eu era, naquela equipe, alguém que estava sendo cuidada por ser a única mulher. Os outros eram 3 homens na equipe. E no último dia, no Rio de Janeiro, quando nós chegamos no avião da FAB em Brasília, nós tomamos um outro voo da própria FAB e nos levou ao Rio de Janeiro, onde a Novo Tempo nos foi buscar. E um dos meninos se despediu da gente ali. E na hora de falar comigo, na despedida, ele que tinha uma bebê de 1 ano e 3 meses, alguma coisa assim, ele me abraçou e disse assim: Darleide, muitas vezes, quando eu estava muito preocupado, muito tenso, eu olhava para você, para ver como você estava. Olha. A depender de como você estava, eu me acalmava. Nossa. Eu olhava para você, a frase foi assim: eu olhava para você, você estava em paz. Porque você estava em paz, eu ficava calmo.
Então, por isso que eu pedi a palavra, para dizer desse momento em que alguém estava olhando para mim, em busca de algo em mim, que comunicasse a ele algo que ou ele precisasse, ou ele pudesse com aquilo ter uma outra reação diferente. Portanto, falar de conduta cristã é a gente pensar o que nós queremos comunicar ou o que de fato estamos comunicando. No último café da manhã, ali, as malas já prontas, nós tínhamos que sair. Eu estava com a Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 24, ensinando justamente para ele sobre o que a Bíblia diz a respeito dos últimos dias. E ele comendo diz assim, mas isso está na Bíblia? Ele não tem conhecimento algum. Num outro momento, numa entrevista, posteriormente, né? Perguntaram assim, o que você fazia? Eu cozinhava. Tinha um que era gourmet, fazia umas comidas. O outro, eu limpava, eu varria a casa. E a Darleide, o que ela fazia? Aí o Gleick, um colega nosso, ele diz assim, não, a Darleide era mulher de oração. Então, ou seja, cada um ocupa um lugar na vida. Qual é o lugar que você está ocupando na vida? Que as pessoas, ao olharem para você, identifiquem quem é você e qual é o seu lugar. Se a gente começar a falar de conduta cristã por outro viés, da rigidez, do porque tem que ser, se a gente não entender o fundamento é qual é o lugar que eu ocupo, para que as pessoas, olhando para este lugar que eu ocupo, saibam quem eu sou, a quem eu represento, de quem que eu estou falando, qual é a mensagem que eu carrego até quando eu estou quietinha. Quando ele olhava para mim, se eu estivesse em paz, ele ficava em paz. Conduta cristã é alguém olha para você, e enxerga o quê? Ou mais que isso, enxerga quem? Se me deixar, eu fico falando. Não, quero ouvir vocês, gente. Já valeu, né? Já valeu. Você tem filhos também, né, Donato? Tenho 2. Meninos, menina? Alice tem 10 anos e o Lucas tem 9. Tá. E é um laboratório que a gente tem em casa, né? Que a gente começa a observar o comportamento deles. E muito do comportamento deles é reflexo do comportamento meu e da minha esposa, a Ju. Então, essa é uma preocupação. Como nós estamos sendo para com eles, para que eles tenham realmente um comportamento diferente. E aí me faz pensar um pouquinho o que se espera de nós quando nós somos chamados. Pelo menos 3 aspectos. O que pensamos, o que sentimos, de forma que agimos. Né? Porque isso reflete naqueles que estão nos observando a todo momento. Então, o que eu estou pensando? Eu penso coisas do alto, eu penso coisas do céu, eu penso aquilo que Jesus pensava. Como que eu estou transparecendo os meus sentimentos? Sentimentos esses que estão em conexão com Deus também. E como eu estou agindo, né? Porque às vezes nem preciso falar, mas a pessoa sente que eu sou uma pessoa de oração, que eu sou uma pessoa que estou intercedendo por ela. A tranquilidade que você passa só pela forma de você agir. Eu tô achando o máximo porque conduta cristã com um tema sob medida, de cara, você pensou, vamos falar de tamanho de cabelo, corte de saia, comprimento de manga e tamanho de sapato e por aí afora. Faz parte da comunicação não verbal, o nosso comportamento, o nosso vestuário, a gente vai falar sobre isso. Mas eu acho que já de cara você entendeu a linha de ação. E obrigado por isso, porque já ficou muito evidente que você comunica querendo ou não, o teu comportamento grita você querendo ou não, 7% são palavras, 93% é linguagem não verbal na comunicação. Então, peraí. O que as pessoas nos observam é muito gritante. E nisso a gente já está mostrando que é o exemplo, a oração, o comportamento, é o transpirar de vida, né? Mas eu quero continuar com você só mais um segundinho, porque agora eu quero te colocar num bom precipício aí, meu amigo Donato. Por quê? Você tem filhos. Agora você tem um outro grupo de filhos e universitários num campo universitário, onde, amigo, eu não queria estar na sua pele para você ajudar um campus cristão, porque veja, nós estamos falando de um lugar cristão, a pessoa vai lá para ser um ambiente cristão. A Darleide estava lá num momento dramático, mas sendo a cristã naquele lugar. Você está lidando com uma galera que não aceita falar em conduta, princípio, limite, muito menos fita métrica de vida. Me diga como é que você dá essa voltinha para ser amigo, mas sem ser complacente ou ser frouxo, né? Te dizer que para mim foi um desafio muito grande. A minha área de formação é educação física, então por si só já sou um pouquinho mais descolado, mas sem perder os princípios a qual eu aprendi. E aí quando eu vou para uma gestão escolar, isso traz um engessamento um pouco maior, Claro. ok? Como me portar, como me apresentar.
Eu nunca fui particularmente assim do terno, né? E hoje você percebe que algumas funções te exigem isso. E aí eu vou contar uma experiência rapidinha de como que foi um primeiro contato enquanto me apresentaram enquanto diretor interno. Eu tava num Campuri, não vou falar onde, Já sei qual é, já sei. num lugar aqui desse país, e eu tava na fila lá e tal, e eu tava com aquele traje bem descolado Certo. por conta do momento, né? Então eu interagia com as crianças e tal, usava um óculos quadrado, assim, mas não era esse Campuri nosso, tá? Era Tá, é outro, tá bom. nesse aqui eu tava em casa. E aí, eu tava na fila, e aí conversando um pouquinho assim. Ah, de onde você é? Me perguntaram. Ah, sou de São Paulo, tal. E onde você trabalha? Ah, eu trabalho no NASP. Ah, e o que você é lá? Diretor interno. A hora que eu falei essa palavra, me mediram dos pés à cabeça, né? Você sentiu isso? Porque assim, qual que é a visão de um diretor interno até os dias de hoje, né? Por que pensar então num Donato para ser diretor interno, no maior internato aí e tal, da América do Sul? E aí eu senti, pô, então essa função, esse cargo, ele tem uma responsabilidade a ponto que as pessoas ainda têm um olhar de como deve se pôr. Pensando hoje no público que a gente tem, jovens que estão a todo tempo experimentando a moda, Sim. né? E a moda ela vem te atropelando, e eu vejo que eles têm muitos gostos, né? Seja as meninas quanto os meninos. Às vezes a gente pensa só em conduta cristã e leva muito pro lado da mulher, mas os meninos hoje também têm. Então, como enfrentar isso? Em todo lugar, seja no internato ou na escola ou numa empresa, vão existir suas regras de convivência, né? A gente fala do código de vivência, porque é aquilo que determina até onde a gente pode chegar. E eu vejo muito da forma que a gente lida com isso. Eu tenho que ser o opressor, eu tenho que exigir a regra ao pé da letra, e se ela está lá, ela tem que ser ao pé da letra, mas como eu fazer com que ele entenda? E é onde então existem as medidas, né? O porquê disso, o porquê não disso, né? Então, eu vejo que eles insistem. Nós já fomos jovens aqui, e a gente é desafiador, né? Faz muito tempo. Nós somos jovens. E o desafiar a regra está no nosso DNA enquanto jovem, né? Até a gente amadurecer, entender o porquê que colocaram isso, né? Até a gente entender o porquê que eu não posso. Vou dar um exemplo aqui que é comum no internato. Por que eu não posso estar andando então de mão dada com a minha namorada lá dentro, né? Até onde isso É pode pecado chegar? pegar na mão? Não é nenhum, né? Mas dentro de um contexto de internato, por que que existem essas limitações? O que a gente quer mostrar lá na frente, talvez a gente não enxergue agora, mas a gente está te preservando para algo melhor, né? Bacana. Então é um desafio, sim, lidar com os jovens. Eu senti na pele a questão de me olharem e não conhecerem o que está no meu coração, mas me julgarem pela minha aparência. Então eu vejo que eu tenho que me controlar às vezes nisso também. Eu vou em tal lugar, então talvez a roupa seja essa. Eu vou estar à frente de um público diferente, a roupa seja essa. Porque as pessoas estão te medindo realmente pelo que você está se expondo, né? Até diz, né? Sr. White fala, o nosso caráter é medido por aquilo que a gente está se apresentando, né? Então, é importante se preocupar com isso. Vamos ver. Fala, Monize. A conduta cristã, ela se apresenta de várias formas, né? Físico, mental, espiritual. Então, eu fico observando aqui nas redes sociais, por exemplo, que é o meu campo de trabalho. Como que as pessoas hoje se comportam em relação à influência que elas obtêm dos outros. Então, muitas das vezes que um conflito surge em relação a algo relacionado a saúde, em relação a vestuário, em relação, enfim, a tantas coisas que são debatidas hoje em dia na rede social, né? Não é um fato valoroso, mas sim uma opinião de alguém que se torna forte em seu meio, que acaba se tornando uma verdade absoluta de um grupo grande e que aí se vira contra aquilo que é a vontade de Deus. Então, muitas das vezes a gente está se perdendo porque a gente está se alimentando daquilo que realmente não é, como é que eu posso dizer, aquilo que não é de valor. A gente fica pensando assim, um exemplo simples.
se você vai fazer uma comida. E muitas vezes a gente tem ali que colocar sal e açúcar na mesma comida. Mas digamos que a comida que é doce, que eu tenha que colocar sal, se eu troco esses ingredientes e coloco mais sal do que o açúcar, Acabou. acabou. Qual foi a predominância desse sabor? Não era para ser doce? Ele virou salgado. Então, o que que a gente está alimentando a nossa mente hoje em dia? Do que a gente está preservando o nosso intelecto? Do que a gente está atribuindo à nossa vida das coisas que a gente vem lendo, das coisas que a gente vem ouvindo? Porque você não tem como comparar 10 minutos que eu tenho de uma meditação pela manhã com o rolar de uma tela de um dia inteiro. E aí eu sempre brinco com meu esposo dizendo assim, a gente está em uma sociedade hoje, ele lida com novas gerações, né? E a tosse. Vai em paz. A bendita tosse. Ele lida com novas gerações e aí a gente fica naquelas conversas em casa, enfim. Quanto que os jovens hoje em dia, eles têm equiparado aquilo do que eles se alimentam. Por mais que você diga, eu faço a minha meditação, eu leio a minha Bíblia, eu estudo a minha lição, mas quanto tempo é essa meditação frente a tudo que você faz no restante do seu dia? Quando a gente vai pesar isso, aquilo que eu fiz no volume maior do meu dia interfere diretamente aqueles poucos 10 minutos que eu leio. Gostei. Então, até esses 10 minutos que eu leio, eu posso interpretar de forma equivocada, de forma errônea, porque a minha mente está sendo alimentada, na maior parte do tempo, por coisas que fúteis, talvez, mas que não estão completamente ligadas ao meu crescimento espiritual. Faz pensar então, a conduta é fruto do consumo. Sim. Podemos pensar assim. Agora, Darley, eu tenho uma pergunta que não quer calar. Se alguém pública, alguém que está um final de semana lá no Piauí, no outro está lá em Porto Alegre, durante a semana inteira troca de roupa umas 10 vezes num programa diário ao vivo, mais consultório de família, etc. Você vive perante o espelho escolhendo roupa, vestuário, Darleide. Você é pública e você o tempo inteiro está em lugares diferentes. Quem é Darleide quando vai escolher, vai se comportar, porque você não pode estar sempre com a roupa do casamento, né? Queria ouvir de você, como é que você faz esse julgamento, porque você é extremamente cuidadosa e a gente reconhece uma pessoa que sabe lidar, e já vi em lugares extremamente quentes, lá do norte do Brasil, e vai lá para um lugar extremamente frio, ou vai para a Europa fazer uma palestra, vai para a África. Darleide sabe como lidar com essa visão camaleônica de público e de imagem. Você conversa com Deus, como é que vem esse cuidado para não errar na mão, né? Deixa eu... Para dar uma sequência do que a gente está dizendo, e que a gente não perca de vista por que a gente faz o que faz. Né? Você está falando da influência, aquilo que você absorve mais é o que vai responder mais do teu comportamento. Perante quem olha para um diretor e olha de cima a baixo e esperando que você apareça como tal. Ou seja, as pessoas cobram, elas esperam, elas têm uma expectativa, e aí a gente vai decidir em algum momento se responde ou não essa expectativa. Eu entendi desde muito cedo, claro que com imaturidade você erra a mão daqui da colar, mas chega uma hora que as coisas se Já aprumam. teve algum momento que Darleide errou? Será? Você foi meu diretor, hein? É legal essa humanização, né, da figura, né? Porque a gente vai acertando e errando também. Você foi meu diretor, conviveu comigo muitos anos, só não precisa expor, né? Ele não é de expor, não. Mas, enfim. Aí eu tomo um texto lá de Atos, capítulo 3, quando João e Pedro estão chegando no templo pós-morte de Jesus, pós-sacrifício de Jesus. Eles estão chegando no templo e o texto vai dizer que tinha um paralítico à beira, à porta do templo, pedindo esmolas. Era um miserável pedindo esmolas ali. E aí Pedro e João se aproximam e ele diz assim, olhe para nós. E na sequência ele vai dizer o restante que é célebre, né? Assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Mas antes dessa expressão,
Me chama a atenção que ele diga, olhe para nós. O que nós geralmente costumamos dizer? Não olhe para mim, olhe para Jesus. Nós dizemos isso para as pessoas na igreja, chegando à igreja, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Só que não existe possibilidade de alguém ver Jesus se não for através de nós. De nós. Perfeito. Não existe essa possibilidade. Jesus não vai estar no banco da igreja, no microfone sozinho. Jesus só vai estar em alguém que fale, alguém que toque, alguém que cante, alguém que receba, alguém que esteja do lado, no banco da igreja e só dê um sorriso. É ali que Jesus vai ser visto. Então, não podemos perder de vista nessa conversa o que é que nós estamos dizendo a partir de quem nós somos em Cristo. Eu represento Jesus ou não? Muito bem. Dito isso do olhe para nós, eu quero que, em algum momento eu entendi que eu aceito, eu gosto da ideia de que alguém olhe para mim, como aquele rapaz olhou para mim durante todos aqueles dias, naqueles momentos bem desafiadores, e ele encontre alguma coisa em mim que o remeta a Deus. Ele olhava para mim e todos eles diziam assim, a Darleide, ela está com a Bíblia, a Darleide vai orar, a Darleide está tranquila. Quando a CNN entrou em contato comigo, a senhora pode falar pra gente? Em 15 minutos a senhora poderia nos dar uma entrevista? Em 15 minutos eu estava pronta. Então, o que vocês querem? Eu posso, mas o que eu fizer na CNN, quando eu dei entrevista, uma chuva de mensagens de pessoas dizendo assim, você estava tão tranquila, tão em paz que me acalmou. Então eu quero isto, que as pessoas ao me ver ou me ouvir, elas saibam de quem que eu estou falando, que não seja de mim. Só que não tem como não passar por mim a mensagem que eu carrego. Perfeito. Então, por exemplo, em se tratando de medidas e roupa, como você perguntou, por exemplo, tem cerca de 2 anos que eu decidi uma mudança no meu vestuário, que já era bastante cuidadosa, com essa mesma intenção. E que causou bastante repercussão, por exemplo, com quem cuida do meu figurino no meu dia a dia. Eu decidi que eu não uso mais calças compridas, eu uso saias e vestidos. E isso é uma loucura. Isso é uma loucura no mundo que não sabe mais distinguir o porquê disso. E isso envolve amadurecimento espiritual, compreensão do que eu acabei de dizer agora. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, não foi alguma coisa que eu tive uma ideia. Isso tem a ver com um processo espiritual, de percepção espiritual para mim, que não precisa ser para todo mundo, a menos que todo mundo veja nisso sentido. Mas o que eu quero, se tratando de como apresentadora de televisão? Eu quero que alguém passando pelos canais, de alguma forma, especialmente a mim que apresenta um programa com 2 homens, então somos 2 homens, eu quero que alguém passando os canais, não me conhece, não me ouviu, mas passou ali, ela veja que tem alguma distinção em mim. Que eu estou distinta de alguma forma, que eu estou diferente de alguma forma daqueles 2 homens que me ladeiam todos os dias. E eu sou uma mulher vestida femininamente, falando do meu lugar de mulher e dizendo, você pode sim ser uma mulher feminina em dias que o mundo está tão masculinizado por um lado, tão masculiniza a mulher e tão feminiliza o homem. Nós temos homens femininos e mulheres masculinas. Então, até isso passa pelo meu coração e me leva a uma postura de carregar essa mensagem. Eu quero fazer a diferença nessa geração. Como é que eu posso fazer? Que alguém olhe para mim e desconfie que eu sou crente. Olha. Aí depois eu quero que ela olhe de novo e tenha certeza. Adorei. Fantástico, Darleide. Em tudo, entende? Sim. Eu falar. Por quê? Olhe para mim. Olhe para mim, tem alguma coisa de Cristo em mim? Então tá bom. Isso vai passar pelas minhas palavras, vai passar pelo que eu como, pelo que eu bebo, pelo que eu visto. Visto é só o que aparece lá e tô respondendo a tua pergunta, porque afinal de contas eu sou apresentadora de televisão. Tenho uma cobrança da minha estética. Eu fiquei 4 anos de cabelos grisalhos. Eu precisei dizer algumas vezes para algumas pessoas sobre o meu posicionamento. Não, eu não te dei o direito de falar sobre o meu cabelo, nem em reunião, nem em particular. Não te dei esse direito. Eu sou uma mulher grisalha. Quando eu decidi não mais ser grisalha, porque eu completei 50 anos, porque eu sou livre para tal. Mas isso tudo tem significado. O que eu faço e em que momento eu faço tem um significado. Mas esse significado é resumido nisso.
eu quero que você saiba que qualquer decisão que eu tomar não é para fazer nenhum movimento diferente desse. Eu quero que alguém veja nisso Cristo. alguma coisa de Cristo. Que fantástico. Redizendo o que Paulo disse, né? Não digo que cheguei lá, mas a gente prossegue. Olhe pra mim. Mas o olhe pra mim é Um outro detalhe também é que as pessoas, elas esperam isso da gente. Nós não... Ai, enrolei tudo aqui. Vai. Nós não temos que nos igualar, porque elas esperam esse comportamento da gente. Eu sou de uma família onde nem todos são cristãos. Então, qualquer comportamento que seja parecido com aquilo que eles fazem, se volta pra gente como cristão e... Nossa, mas vocês estão fazendo isso, Olha. mas vocês estão fazendo aquilo. Isso também de modo geral, né? Não só na minha família. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas, elas querem olhar pra gente e elas querem ver o diferencial. Elas E esperam, Exato. E aí a gente tá errando, porque a gente tá querendo agradar sendo igual. Mas eles querem encontrar na gente o conforto que eles não têm, a esperança, o carinho, o amor que a gente tem. Então, também temos que ter esse cuidado, né? O mundo espera da gente. O mundo Eu costumo espera. dizer que assim, as pessoas não respeitam crente que não é bem posicionado. Você Como pode assim? olhar para a A pessoa linguagem... não respeita crente não posicionado. Porque assim, olha para fora desse ambiente cristão. Hoje o que mais se faz e se paga é para que você seja reconhecido num determinado nicho bem posicionado. Isso. Né? E quem é você? Para você criar uma autoridade, uma credibilidade, se gasta muito. Tem muito investimento financeiro, muito investimento intelectual, para você ser alguém posicionado que vire uma marca, que seja reconhecido e que isso custe, e custa muito. O cristão, quando ele não é posicionado, ele se mistura na massa. Isso pode parecer que ele ganha alguma relevância. Não, ele perde, porque o mundo ele é muito mais contundente. E o mundo ele é livre para quebrar princípios, para afrontar valores. Já o cristão, que é cristão, não é livre para tal. Porque quebrando princípios e valores, você então nega o seu chamado. Mas o mundo não. O mundo ele vai embora. Ele atende à expectativa que tiver que quebrar paradigma, quebrar valor, princípio, ele vai. E tudo bem. Mas então, quando a gente entra nessa massa, a gente perde. Sabe quando você faz uma comida e ela assim, você tem a quantidade certa, você põe o sal. Tá ok. Só que você acrescenta muita água, você vai precisar acrescentar sal. Se você acrescenta muita massa, acrescenta muito e você mantém o mesmo nível de quantidade de sal, não vai dar o sabor. Então, crente que se mistura com a grande massa, ele não se torna relevante, ele se torna irrelevante, porque ele perde o sabor, o mundo te engole. Sim. Se me permitem, eu lembro de uma visão e uma citação de Ellen White no livro... daqui a pouco eu lembro. Ela vai contar da história dos dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. E ela diz assim, tem uma multidão caminhando no caminho vida e ensinos. Tem uma multidão caminhando no caminho largo e tem um grupo caminhando no caminho estreito. E ela diz, eu vi os que andavam no caminho estreito andando no caminho largo. E em alguns momentos ele tinha uma sombra de tristeza no rosto, porque eles nem eram de cá e estavam fugindo de lá. Mas tinham escrito nas costas, mortos para o mundo, estáis vós também? E eles saíam caminhando pelos que estavam no caminho largo. Quando num dado momento, os do caminho largo olham para estes do caminho estreito, que andava com eles ali, oferecendo aquela mensagem, convidando-os para a mudança, nós estamos mortos para o mundo, e vocês também estão? Os do caminho largo olham para eles e dizem, que diferença há entre nós? Vocês falam como nós. Vocês se vestem como nós. Vocês comem como nós. Que diferença há? Eles caem os semblantes. E o que vai dizer? Então, crente que não é posicionado como crente, não é respeitado como crente, porque o mundo espera ver no crente vida, comportamento, palavras, jeito de crente. E nós temos feito algo muito, mas muito contrário a isso. Nós temos feito um movimento cada vez mais forte de não parecermos com crente. Temos um movimento de negarmos tudo que pareça com crente. No máximo, um jeitinho assim, que eu amo a Jesus. Mas assim, amo Jesus, galera. Um simpatizante. Galera. E um fator muito agravante. Você já parou para pensar que
nós podemos estar impedindo pessoas de aceitar a Cristo. A gente prega que temos que apressar a volta de Jesus, que Jesus volte logo, que eu quero viver eternamente com Ele. Mas o comportamento que eu tenho, muitas vezes, pode estar impedindo pessoas de irem a Cristo. Ou seja, Para não ser diferenciado. eu sou Tá igual. um fator de dificuldade para as pessoas enxergarem Cristo através de mim. E isso é extremamente grave, né? Vamos lembrar que quando o Senhor tirou o povo lá do Egito, ele quis ensinar como comer, como beber, como vestir, porque eu quero vocês distintos das nações à volta que são pagãos. São pagãs. Então Deus, ele faz um trabalho de psicoeducação, ele faz um trabalho de comportamento, ele faz um trabalho de reeducação alimentar, ele quer fazer daquele povo um povo diferente. É que o povo acabou se perdendo no seu orgulho, que a gente corre o risco de ser orgulhoso da nossa humildade, a gente corre esse risco. Eu posso me tornar orgulhosa porque eu tomei essa posição, porque, enfim. Mas o Senhor fez isso e a gente não pode perder de vista. Ele mexeu na alimentação, no vestuário, ele tomou conta daquelas pessoas para dizer assim, eu quero que vocês me representem. E não tem como a gente representar a Jesus se vestindo de Anitta. Não dá. Não dá. Nós temos um modelo, então, né? Tem um modelo que foi deixado para nós. Para que a gente possa seguir esse modelo, independente das gerações que já passaram, independente da cultura, né? Então, esse modelo nós temos na palavra de Deus. Então, é importante que ele seja seguido, né? Isso vai dizendo como nós realmente somos, né? Somos diferentes, como se portar como diferente. E isso, às vezes, é um desafio no internato. Sim. Né? Se a gente pensa que o internato ele foi pensado para que jovens passem por ali, sejam burilados, para melhor servir a igreja. Esse é um princípio. Tá? E como que eu passo por ali, mantendo esses princípios que a palavra de Deus traz, esse modelo que a palavra de Deus traz? Porque, na verdade, o jovem, ele quer... Vamos pensar nas meninas? Você mencionou a Anitta. Não que as nossas sejam como a Anitta, tá? Mas cropped, que chama? É uma blusinha que hoje... Eita, agora eu... Pegou, Andrés? Agora eu... Mas tem jeitinho pra tudo, né? Porque Decore esse nome. Tá, vou olhar no Instagram depois. a calça ela sobe, mas a blusinha tá. curta. Mas aí Entendi. na hora que você puxa ela longa, então em algum momento tá Entendi o empatado. cropped, tá. Né? Então, eu tô na moda, mas eu dou aquela disfarçada. Olha. Eu vejo que as meninas gostam de se vestir bem, né? Elas prezam pela beleza, pela finalidade, né? Eu acho que isso é importante, principalmente nos dias de hoje, né? Mas como controlar isso? Né? Como fazer com que elas tenham esse Mas, padrão? professor, eu acho que a ideia precisa ser não do controle, mas do ensino. A gente não tem dado o devido ensino a essa geração. A gente tem cobrado, a gente tem dito assim, essa geração não quer nada com Deus. Isso não é verdade. O que eu percebo, pelo menos não é verdade do meu ponto de vista, que nos tem faltado, nós que já somos maduros, já temos uma estrada, já somos liderança ou influencer. Um dia que alguém me falou que eu era uma influenciadora, eu fiquei assim, gente, Olha eu aí. sou uma influencer. Você é, Darleide. Eu sou uma influencer. Quando virei isso? Quando foi, gente? Mas todo cristão é um influenciador, né? Todas as pessoas influenciam de alguma Sim. forma. Mas eu percebo que a gente tem sido um tanto falho em ensinar. Porque nós saímos de uma geração em que era proibido. Então era não e acabou. Mas por que não? Engole o choro. Essas coisas assim. Isso. Ok. Mas hoje nós devemos ser abertos para o diálogo e o ensino. Nós não temos ensinado, por exemplo, para essa geração como é que se guarda o sábado. Porque nós pensamos que os nossos filhos, ou qualquer um que vem à igreja, faz um estudo bíblico rapidinho, já se entendia o sábado, vou guardar o sábado. Essa geração não sabe guardar o sábado. As pessoas elas estão perdendo a mão com relação ao sábado, porque elas não estão sendo ensinadas. Falando de ensinar no púlpito, ensinar no dia a dia, ensinar. E também se alguém vier passar um dia na casa da gente, ou que a gente leve alguém para casa. Vem comigo para minha casa para você saber como é que guarda o sábado. Que forte. Veja, você, se cair só sobre você, como o xerifão do colégio interno, a responsabilidade de orientar,
você tá lascado. Sim. Aí você é o patrãozão, você é o controle. Se o teu professor na sala de aula, o teu pastor que prega no sábado no púlpito, o teu diretor geral, o teu funcionário, todos têm que estar integrados para o aluno ver coerência na instituição. Para que eles tenham Senão você não tem referências. como sozinho pôr a fita métrica em 900 alunos. Aí você vai para a rede social, Muniz vai saber disso melhor ainda, você vai encontrar muitas influenciadoras seculares, nada eles seculares, e elas estão dizendo assim, mulheres ricas não usam roupas justas. Mulheres ricas, mulheres chiques, elegantes, elas usam roupas de alfaiataria. Então elas estão ensinando moda elegante e tem uma galera Elegância. Elegância. Olha, uma linguagem secular sobre moda, a partir da elegância, de nada justo, de nada colado, de nada curto. E as pessoas estão adorando, vendo meio nisso crente elegância. querendo- Mas elas estão adorando porque elas estão vendo isso na rede social. Aí a gente volta àquele pensamento que eu disse inicialmente. Onde a gente está buscando? Tá, mas a rede social é uma forma de ensinar. É uma forma de ensinar, mas as pessoas hoje preferem acreditar nos doutores da rede social, porque quem são essas pessoas? Essas pessoas, gente, são pessoas que leem o que querem, transmitem da forma que interpretaram, e nós estamos caindo todo o tempo nessas falácias. A gente precisa de uma geração que estude a Bíblia, que estude a palavra de Deus. Eu tenho que me identificar com um ponto e eu tenho que avaliar se esse ponto está correto ou não. Como que eu faço isso? Estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Não é porque a influenciadora veio e disse que alfaiataria é algo mais nobre, que eu também acho que é mesmo, fica altamente elegante. Mas por que eu não reparei nessa roupa antes? Olha como ela cai bem. Ela tem um caimento mais solto, tem um caimento mais leve, mas me chama a atenção a influenciadora que disse. Mas se me é colocado um comportamento cristão sobre essa mesma roupa, Eu já não sei. às vezes eu tenho uma entendo, resistência. Mas, por favor, deixa, senão eu me esqueço. Bora, Vai, bora. que assim, ó. Vai. Mas veja bem, foi preciso que uma boca secular isso aí. tenha Secular. ensinado o que a boca cristã calou. Olha aí. Por causa Faltou posicionamento. Faltou, porque com medo de perder essa geração, nós nos calamos. Então, quando nós nos calamos aqui, lá fora começou a explodir gente Tim, olha pregando, aqui. por exemplo, saúde. Pedra falando, Saúde. então, né? Pedra falando. Saúde e a e gente ciência, aquilo que a gente já tem. Exato. Elas estão falando de saúde, elas estão falando de moda, segundo princípios, vamos dizer, bíblicos e cristãos. Então, por isso que eu falo, nós estamos falhando com essa geração em não ensinar, E em não treinar. transmitir de maneira moderna. Eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher madura, fiz 50 anos em 2024. Eu acho lindo ser livre para não ficar de esconde-esconde com a minha idade. Legal, legal. Eu me visto saias e vestidos, mas me considero uma mulher que estou acompanhando o tempo, tenho uma modernidade, eu sou leve, Não eu tô sou engraçada, eu não estou ultrapassada. E se eu ficar ultrapassada para o olhar secular, tá tudo bem, porque eu estou firmada aqui no que eu quero. Então, por exemplo, se você entra na minha rede social, você não vai me ver lá pregando de roupa. Isso não é a minha bandeira. Mas você vai entrar lá e você vai perceber como eu me visto, o que como é minha vida. É isso que eu quero que você veja. E que esteja lá. Ela é cristã. Mas o ponto aqui a partir desse comentário é isso. Eles estão falando e nós estamos nos calando. Nós estamos admitindo lá no púlpito, na igreja, os jovens de calça jeans rasgada. Nós estamos achando nisso legal, porque essa nova geração é assim mesmo, gente. Aí vem uma mente secular e diz assim, não é assim mesmo. Esse posicionamento aí não representa o grupo que vocês deveriam representar. Uma vez na Novo Tempo, nós estávamos numa consultoria e aí nós estava sendo discutido o que nós iríamos, se nós iríamos falar de um determinado tema e como falaríamos. Aí a consultora não religiosa disse assim, lembrem-se que o nicho de vocês é religioso, que vocês são pastores e pregadores, então não tenham medo. Quando o público liga a Novo Tempo, ela quer ver uma televisão cristã. Espera isso. Tá Perfeito. buscando Ela espera isso. Amém. Então não me apareça com uma calça rasgada, porque tem uma galera que vai olhar assim, eles são crentes, eles vão ficar na dúvida. Até se convencer que você é crente, você perdeu tempo.
Isso. Então, isso aqui é um nicho religioso, vocês são religiosos, vocês são pastores, pregadores, Darleide, que ela não conhecendo muito como nós nos portamos quanto a isso, assim, Darleide, você é uma pastora, então vocês falem e se posicionem como pastores. Portanto, reafirmar, nós estamos nos calando, admitindo um discurso entre nós que lá fora já está sendo rechaçado, porque não é um discurso que nos posiciona bem. Você veja que é interessante a discussão do conduta cristã, né? Parece que a palavra conduta cristã já gera calafrios. A gente falou assim, vamos discutir esse assunto mesmo? Claro que vamos. Aí você vai para o mercado posicionado, a palavra conduta é obrigatória. É obrigatório. Uma aeromoça tem uma conduta. Claro. Um deputado na bancada tem uma conduta. Um advogado não pode perder a conduta dele perante um juiz. E aí a gente traz exatamente esse teu exemplo, é fantástico, porque calça jeans do jeito que for, é lugar, momento. Então a gente perde o conduta pelo medo do conduta cristã. E o mundo está batendo no conduta. Então, gente, é essa coerência que traz posicionamento. Essa palavra posicionamento, né, Leide? É fantástico, porque essa é a palavra do empreendedorismo, do marketing, de tudo. Se cobra milhões para uma consultoria de empresa para falar em posicionamento. E a gente, como cristão, já tem isso pela Bíblia e abre mão. Aí você fala de autoridade. O jovem quer ver você jogando bola, você é professor de educação física, você deve ser amado por isso no futebol. Mas começa a falar igual eles, ter a mesma bagunça deles, você não tem autoridade nenhuma. Sim. E o testemunho que você perde quando você deixa de ser o diferencial nas redes sociais. Obrigado, gente. Eu vejo aqui um alinhamento entre vocês para glória de Deus, deixar muito claro esse assunto. Já? Não, vamos. Eu ainda queria, por exemplo, ali, sensualidade. aquele tempo ali vai para meia hora mais ainda. Olha só. Recentemente saiu uma reportagem de uma empresa aérea, onde as aeromoças, a empresa decidiu que elas deveriam vestir roupas mais casuais. Por incrível que pareça, o comportamento dos passageiros mudou drasticamente. Segurança? Eles começaram a se sentir inseguros. É isso aí. Porque aquela performance. Tô morrendo de medo lá na altura, se esse Exatamente. negócio cai, tô vendo uma mulher toda... Isso. Um rapaz todo descoladão. Então, perceba como isso faz toda a diferença. Total. Você vai trabalhar em uma determinada empresa, tá aqui, ó, seu manual. Cabelo dessa forma, unha dessa forma, sapato desta maneira aqui. Então, todos os lugares têm um tipo de cuidado. E a gente também tem. Só que eu concordo plenamente com você, que a gente se cala. E eu acho que a gente se cala principalmente com os nossos pequenos. Eu tô treinando com o meu filho agora, ele tem 8 anos. E recentemente ele chegou com uma conversa que ele teve com um amiguinho sobre não comer isso ou aquilo. Falei, tá, filho, qual foi o seu posicionamento frente a isso? Aí ele me explicou que ele contou pro amigo. Falei, tá, agora a gente vai começar a estudar de fato para que você tenha uma resposta pronta para isso. Então, Desculpa, gente. Como que você vai responder qualquer tipo de questionamento sobre não comer tais alimentos considerados impuros? Vamos lá. Lá em Levíticos 11... Verdade, eu treinei isso com ele. Lá em Levíticos 11, fala isso, e ele foi aprendendo. E no final, o que você vai falar? Você quer abrir a Bíblia? Você quer abrir a Bíblia para a gente conferir isso junto? Não é a mãe que proíbe, né? Você entendeu? Então, não é porque eu sou adventista do 7º dia que eu não como. Eu tenho a Bíblia, que é o meu guia, o meu manual, e a minha religião, ela segue o que está escrito ali na Bíblia. Então, eu tenho que ensinar os meus pequenos a se posicionarem, porque eles são engolidos o tempo inteiro. Seja pelo sábado, seja pelo que come, seja pelo que veste. Então, a gente tem que ensinar e treinar para que eles saibam se posicionar. Porque quando chega na fase Thalissa, Eu sei. 15 anos. 15 anos, se tá perdido, Se A perde gente- ainda mais. a gente leva lá pro Donato Mas é. e espera que ele ajude. Isso acontece, é raro, mas acontece sempre. Não é? Não é? Mas eu lembrei dos meus também, o Lucas. Ele tem um terno, né? Tem um terninho. E ele gosta de usar esse terno aos sábados. Que bonitinho. E aí outro dia, e eu uso terno, né? Aos sábados eu uso terno. Mas sabe quem ele fez referência? Daí importante da referência, quem eles estão olhando. Não, tô de terno porque eu tô parecendo o pastor Henrique. Oh. Olha aí. Olha isso. O pastor Henrique, o pastor da igreja, como ele se posiciona lá na frente. Nossa. Então, que visão que ele tá mostrando pros nossos filhos. Aham. Então,
se posicionar é importante, os nossos filhos, né, os nossos jovens terem referências, né? E hoje tem se perdido. Quem são as referências? O youtuber, É isso o aí. influencer, São os cantores. né? São os A cantores. galera do mundão que tá falando aí, cantando. Que estão falando por nós o que a gente deveria falar. Então eu fico admirado porque a criança em si, ela tá observando, a todo tempo tá observando. Todo É. tempo. Tem um comentário muito comum quando o assunto é comportamento, usos e costumes, por exemplo, joias, etc. Enfim, aí muitas vezes se diz assim, mas nos Estados Unidos usam, mas na Europa usam. E eu costumo perguntar, como é que está a igreja lá? Perfeito, né? Como é que está a igreja? Como é que as pessoas Fervorosa. lá estão? Elas estão pregando o evangelho, elas estão atuantes, elas são missionárias, a igreja está cheia, as pessoas estão sendo batizadas. Como é que está a igreja? Ela está viva ou está morta? É. Tá assim, o coração tá na UTI, porque Deus é Deus. Mas precisava ter ali um chacoalhão. Então, muitas vezes a gente relaciona ao comportamento, usos e costumes com uma coisa de gosto. A pergunta é, tem a ver com gosto ou tem a ver com, de fato, com a nossa identidade? A nossa marca, claro. Quando nós dizemos, nada a ver, gente, usa isso, usa aquilo, isso já é um sinal, pode ser um sinal de que nós temos abandonado algo anterior a isto. O estudo da palavra, a compreensão de um espírito submisso. Sabe quando lá no Sermão do Monte o Senhor diz assim, bem-aventurados os mansos? Aí a gente pensa assim, manso é uma pessoa boazinha, que não faz guerra com ninguém, que fofa. Pode ser um aspecto, mas um coração manso, ele é um coração submisso. Eu creio nessa igreja, que essa igreja, uma igreja levantada, profeticamente, que tem um propósito. Eu creio nas bases, nas doutrinas, eu creio. Meu coração é manso para, crendo, também obedecer? Meu coração é manso para se submeter? Ou eu sou este de, gente, nada a ver. O que importa é ter Jesus no coração. Mas Jesus está sufocado, porque quem olha não vê Jesus. Porque o meu coração é insubmisso. Então eu queria chamar a atenção para isto, de quanto nós somos submissos ao Espírito. Gente, o que nós temos revelado na palavra. O que nós temos revelado no espírito de profecia. Que nós temos revelado na coerência. Basta ser coerente. Que nós temos... Aí a gente abre mão disto, com medo, e dos meus trabalhos enquanto educadora parental. Os pais nessa geração têm muito medo dos filhos. Com certeza. Já pensou? Muito medo. Dos filhos. Medo de quê? Medo de não ser amado. Deus não tem medo de não ser amado. Porque quando Deus não é amado, ele continua sendo Deus. Então Deus é seguro de si. Deus é muito seguro, ele não tem problema de autoestima, ele não tem problema nenhum. Você vê Jesus ali em João 6, uma multidão veio ouvir Jesus e ele disse, o que vocês querem? Eu sei que vocês não vieram atrás de mim, vocês vieram atrás de pão. Vocês encheram o bucho, ficaram satisfeitos, mas vocês vieram atrás de mim, mas vocês não me querem. E passa João 6 inteiro, ele discorrendo sobre quem ele é e a multidão não tá nem aí. No final, a multidão vai embora. Jesus olha para o lado e diz assim, vocês também não vão? Por quê? Jesus não tem dependência afetiva, carência de ninguém. Eles foram, vocês também vão? Não, porque se forem, fazer o quê? Então, ele é Deus. Portanto, quem carece dele somos nós. E vejam, ele nos deixou o ensino, a palavra, o Espírito. Paulo vai dizer lá em Romanos 12, pelas misericórdias de Deus, apresentem o corpo como sacrifício agradável. Mas como é que ele diz inicialmente? Pelas misericórdias de Deus. Eu volto. Gente, é pela misericórdia de Deus que a gente precisa fazer o que faz. Agora, a igreja não pode calar e perder a sua função. Sim. De ensinar, de disciplinar, porque tudo precisa ser levado em conta de que nós fomos levantados com propósito. Mas aí, como eu dizia, né, sobre os pais terem medo dos filhos. Os pastores com medo de perder as ovelhas, a igreja com medo de ser mal Dislike vista. nas redes sociais, perder seguidor. Né? A igreja com medo de desatender as pessoas, porque vai que elas vão embora. Elas vão embora do mesmo jeito. Não vão ficar do jeito certo. Mas aí a religião que mais cresce no mundo é a religião muçulmana, é a mais severa. Tanto porque os
Os que são dela têm muitos filhos, mas sabia que tem inclusive brasileiros se tornando desta religião. Sabe por quê? Porque as pessoas estão tão vazias de autoridade, de credibilidade, de disciplina, que elas, onde encontrarem alguém dizendo siga estas regras, elas querem seguir. Adolescente, por mais que diga que não quer regra, eles querem regras. Portanto, igreja que abre mão, se a igreja abrir mão das regras, dos mandamentos para agradar, ela perderá do mesmo jeito essa geração. Amigos, gratidão por isso. Vamos fazer nossa fotinho ali? Temos mais coisa ainda pro final, mas eu quero ainda dar uma pausazinha pra gente ter a nossa foto do grupo, porque você vai absorvendo esse conteúdo, esse conceito, e obrigado pela maneira franca de vocês abrir o coração. Essa fotinha a gente sempre guarda do grupo que vem, olha ali, ó. Aqui, ó. Eu quero ficar com ele. Segurança. Essa me representa. Adorei. Essa vai pra história aí, ó. Vamos lá. Ó, sai ali, gente. Vai revelar. Ai, que E um dia vai pro nosso primeiro já tem as fotos todos que estão participando. Indo pro final, mas ainda dando espaço pra gente conversar um pouquinho mais. Vamos conversar. Primeiro, lembrei, Darleide, você gostou dessa jaqueta, dessa canequinha, combinando com você, com tudo assim? É um presente pra vocês, tá bom? Obrigada. Todos vão ganhar a canequinha do inverso pra vocês levarem no coração. E vamos pro final. Eu quero ouvir de vocês 3 coisas rápidas, o que bom, o que pena e que tal. Quando o assunto é conduta cristã, tá bom? Vamos lá. Que bom pelo quê? Que pena pelo quê? E aí o que tal é aquela olhadinha pra câmera e aquele apelo pra nossa galera do inverso. Começando contigo. Vamos lá, meu amigo. Bom, que bom que nós temos um Deus que nos ama, que olha o nosso coração, mas espera que nós nos posicionemos, né, quanto a conduta que devemos ter enquanto cristãos. Então, que bom que nós temos isso, esse olhar. Que pena que a gente não leva a sério, né? Pena que a gente não leva a sério e acha que tá tudo certo, né? E que tal, é essa a última? Que tal Olha nós... lá agora pra câmera ali, ó. Que tal nós nos posicionarmos quanto a isso? Que tal nós influenciarmos nossas crianças, nossos jovens, para aquilo que é pro eterno, pro reino, né? Então, começa aqui. Então, que tal a gente fazer isso? Dar um passo diferente. Que bom, que pena e que tal? É isso aí, né? Bom, que bom. Deixa eu dar uma tossida primeiro. Vai, fica à vontade. Que bom que você conseguiu. Ai, gente, olha, tá difícil. Até que tá melhorando. No comecinho tava mais difícil, agora tá melhorando. Bom, que bom, que pena e que tal. Que bom que nós temos o manual a seguir. Que bom que nós temos Deus para nos orientar, o Espírito Santo para nos incomodar. Que bom que nós temos regras, que nós temos orientações claras em relação a tudo. Porque quando a gente fala de conduta cristã, a gente fala até de mordomia. Você tem ideia? Orientação da criança fala sobre tipos de brinquedos que eu devo comprar para o meu filho. O lar adventista fala sobre tipos de imóveis que eu tenho que comprar. Não no sentido de pensar assim, vamos comprar os mais baratos. Vamos comprar os bons, porque eles vão durar mais. Então nós temos inúmeras orientações sobre tudo isso. Que pena. Que pena que a gente não se dedica mais a ler tudo isso. Que pena que a gente não se debruça, que a gente não ajoelha, que a gente não gasta o nosso tempo rolando telas de coisas valiosas, de coisas que não são tão superficiais. A gente tem aqui as contas da União Central Brasileira e eu sempre digo, pastor, nós temos que postar muito, porque a rede social ela está sendo tomada por conteúdo irrelevante. Com certeza. Então eu não quero que os nossos seguidores tenham uma mensagenzinha de vez em quando. Não. Eu tenho que bombardear eles o tempo inteiro de conteúdo bom. Porque a gente está em disputa o tempo inteiro com o inimigo. E que tal? Olhando lá agora. Eu vou virar meme. Tá tudo certo, que bom. Que tal se você imaginar que Jesus vai aparecer na sua frente e vai dizer assim, filho, filha, por que você não aceita esse tipo de comportamento? Por que você reavalia? Por que você não reavalia isso que eu estou te dizendo aqui agora? Se ele aparecesse na sua frente hoje, você validaria o pedido de Jesus?
Sim ou não? Saiba que ele está à sua disposição o tempo inteiro, a cada segundo da sua vida. Aqui, ó. Só que você tem que dar tempo para ouvir. Se você não der tempo para ouvir, você vai continuar ouvindo outras vozes. E para mim, o mais seguro e o mais especial é sempre ouvir a palavra de Deus. Eu não tenho que pensar que a minha opinião ou o meu comportamento pode levar a uma consequência ou outra. Porque quando eu me coloco nas mãos de Deus, eu sei que a consequência vai ser perfeita e maravilhosa. Amém, gente. Tô até preocupado agora, porque tipo a Darlene olhar pra câmera. Ô, Darlene, encerra pra gente aí, por favor, é contigo. Olha, que bom que nós fomos achados por Jesus. Amém. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos amou sem que nós merecêssemos. Que bom que nós fomos salvos. Que bom que Ele nos confiou a missão de ir e contar a outros que nós fomos salvos. Ele se ausenta e nos deixa como representantes. Que bom que Deus nos confiou essa missão. Que bom. Desafiador. Mas que bom que Ele tenha confiado em nós. Que pena que muitas vezes nós não levamos isso em conta. E em lugar de nós revelarmos a Cristo, nós o escondemos. Bom. Sendo que é impossível esconder se é sal, se é luz. Não se esconde luz e não se pode tirar o sabor do sal, a menos que o queira. Mas a alegria de um salvo é contagiante. Sim. E dizer do Salvador com teu corpo, com tua alma, com tua vida, com o que você come, com o que você bebe, com o que você faz, porque você quer que as pessoas conheçam quem mais você ama na vida. Eu quero que as pessoas conheçam a minha filha, eu tenho prazer, o Oda sabe disso, assim, tenho prazer quando alguém diz assim, eu conheci sua filha, eu conheci seu marido, eu conheci sua família. Tipo, que lindo! Eu Verdade. fico feliz porque eu quero que conheçam quem eu amo. Eu quero que conheçam Jesus. Então, que bom que nós somos chamados, que pena quando nós falhamos, mas pela sua misericórdia, hoje, que tal você aceitar viver uma experiência de amor e comunicar aquele a quem você mais ama para o mundo em tudo que você faz? Quer comendo, quer bebendo, quer se vestindo, quer se divertindo, quer com os amigos ou quer sozinho, onde você estiver, que alguém olhe para você e veja, tem algo de Cristo? Tem algo do Espírito de Jesus em você. E como disse Paulo, quem sabe um dia diremos, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Amém, gente. Amém. Amém, gente. Vou fazer o quê? Só agradecer a Deus por isso. A gente sente a presença de Deus aqui. Você está vendo através de uma tela, no celular, no notebook, na sua TV, não sei. Mas eu quero que você saiba que isso aqui não é um propósito cenográfico. Isso aqui é um desabafar de coração. A gente encerra esse episódio sentindo a presença de Deus aqui, de maneira real, de maneira física, de maneira comportamental, de maneira visual naquilo que a gente expressa. Então, por favor, se você curtiu, se gostou, comenta, concordou, discordou, mas comenta. Sai dessa apatia deixando que a vida te leve. Não, tem que ter posicionamento, tem que ter autoridade, tem que ter testemunho, tem que ter relevância. Não tenha medo de ter relevância. E aí, encaminha essa programação, esse podcast para quem você curte, para quem você gosta. A gente só quer isso. Isso aqui vira uma família de conversa. Por quê? No mundo inverso, no mundo de ponta cabeça, no mundo dessa frouxidão comportamental e social, no mundo tudo invertido, pensar do jeito inverso, pela palavra de Deus, vai realinhar as coisas, mesmo que seja contra a correnteza. E esse é o objetivo aqui. Da fita métrica, a gente foi muito além disso, para você entender que aqui é a expressão de um Jesus que vive em nós e através de nós. Convidados, obrigado. Vocês voltarão, Darlene, pode ter certeza, né? Obrigada. Donatão, Deus te abençoe muito lá no teu grande desafio, meu amigo. Vale por Não é nada. fácil não. E Monize, a gente se vê amanhã. A gente tá junto. Abraço para vocês, gente. Se vê no próximo Inverso. Valeu.